É isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu preparei um bate-papo bem especial para vocês, um tópico bem bacana sobre convites digitais, né? Você já percebeu, né, em alguns casos, algumas pessoas elas recebem um convite, elas olham, pensam e soltam aquele: nossa, que convite bacana esse, hein? Que convite bonito. Ao passo que tem outras pessoas que elas simplesmente abrem o seu convite, olham e simplesmente fecha, né? Não dão a menor bola para a sua arte, né? E o mais interessante é que, na maioria das vezes, a diferença não está em programas caros que você use ou nos anos de experiência que você possa vir a ter, que você já tenha, né? O segredo simplesmente está no tópico do nosso papo de hoje, que são os recursos visuais utilizados na criação desse convite. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se você deseja aprender, melhor dizendo, a criar convites digitais mais profissionais ou está procurando um convite ideal para o seu evento, fique até o final, porque alguns detalhes que parecem simples podem transformar completamente o seu projeto. Então, fica até o final e vamos nessa. Então, vamos seguindo. Quando falamos em recursos visuais, a gente está falando de tudo aquilo que ajuda a transmitir uma mensagem através de uma imagem, né? Então, um dos primeiros elementos que merecem atenção na confecção da sua arte, né, são ilustrações e ícones personalizados. Então, são coisas que você tem que ficar atento, né, quando você for fazer a construção da sua arte. Dá uma olhada aqui nesse modelo, a disposição dos itens, né, das ilustrações e dos ícones, né, que eu usei para colocar nessa arte aqui. Imagine então agora uma festa infantil com o tema safari. Vamos olhar essa outra arte aqui. Em vez de utilizar apenas texto, o convite ele pode incluir pequenos animais, claro, né? Um convite safari, né? Alguns animais ilustrados, folhas e elementos da natureza. Isso aí, um convite safari com o tema safari é primordial que tenha essas coisas, né? Você não vai usar só texto. Analisando já um contexto de um convite de casamento, aí você vai precisar de um retoque um pouquinho mais refinado, né? São ícones delicados que podem indicar localização, horário ou traje para os convidados, tá? Então, esses pequenos detalhes que vão ajudar a tornar a comunicação mais agradável e organizada dentro do seu convite, quando você for confeccionar a sua arte. Um outro recurso muito importante são as texturas e os padrões de fundo. Tá? Fique bem atento a isso, né? Tem que ter coerência na hora de você construir o seu convite, construir a sua arte. Muitas pessoas escolhem apenas uma cor sólida para o fundo do convite. Porém, né, uma textura suave, né, pode adicionar profundidade, dar um ar mais sofisticado, né, ao teu design. Então, principalmente atenção quando você estiver fazendo um convite de 15 anos para aniversário de 15 anos ou de casamento, né? São convites que exigem um pouco mais de requinte, né? Aí, como eu disse, né, um convite de casamento ele pode utilizar uma textura semelhante a papel artesanal. Tem que ser algo bem elaborado mesmo, né? Aí já uma festa tropical, um tema bem diferente do que a gente está falando, né, você pode aproveitar os padrões com folhas, elementos naturais para reforçar esse tema. Isso é muito importante você observar quando você estiver construindo a sua arte, né? Fotografia, esse é um outro ponto. Muitos dos convites, principalmente casamento, né, o pessoal lá, o anfitrião, o casal, na verdade, né, eles pedem para inserir fotos, né? Então elas desempenham um papel fundamental, você tem que estar ligado nisso na hora de fazer a tua arte, né? Aniversários, casamentos, ensaio fotográfico, né, uma boa imagem, né, pode se tornar um destaque principal do convite. Então vai fazer toda a diferença uma foto bem feita, bem editada, né? Mas você tem que ficar bem alerta, tá? Não é só inserir a foto, você tem que tratar essa imagem, isso faz toda a diferença. Você pode ajustar brilho, contraste, nitidez, pode transformar a fotografia comum em um elemento visual muito, mas muito mais atraente. Isso vai dar um toque sensacional na sua arte, no seu convite. Beleza? Dando continuidade aqui a esse nosso bate-papo, eu quero saber de você. Comenta aí embaixo agora, tá? Dá uma parada, dá uma pausa aqui no vídeo. Comenta aí embaixo agora, né? Isso é uma pergunta que eu vou fazer para você. Qual desses elementos você considera mais difícil de trabalhar? As ilustrações, o fundo do convite, as fotos ou a organização visual? Comenta aí embaixo. O que você está achando? Você acha, né, que seja mais difícil para trabalhar, para construir um convite bem bacana? Então escreve aí uma resposta nos comentários. Isso vai me ajudar a entender qual conteúdo, que tipo de conteúdo, né, que eu posso programar para colocar aqui no canal nos próximos vídeos. Tá joia?
Então vamos em frente aqui. Outro aspecto que faz muita diferença são elementos gráficos e os ornamentos, tá? Você tem que ficar ligado nisso também. Parece muita coisa, né? Mas na hora que você começa a construir, fazer a sua arte, você vai vendo que o trabalho é prazeroso, ele é gostoso de fazer essas montagens, tá? Molduras, linhas decorativas, divisores, detalhes visuais ajudam a direcionar o olhar do convidado para as informações mais importantes. Porém, existe um erro muito comum, né, para a galera que está iniciando, já cometi esse monte de erro também, né, um erro muito comum que é exagerar nos elementos decorativos. Muitas vezes, menos é mais. Dá uma olhada aqui nessa arte aqui. É uma arte bem simples, né, não chego a dizer minimalista, mas é uma arte simples, sem muitos elementos, sem poluição visual. Uma arte clean, tranquila, bem leve e transmite a mensagem que ela tem que transmitir, né, que é o evento propriamente dito. Beleza? O que ocorre, pessoal? Então, muitas pessoas acreditam, né, muita gente acredita, né, quando está fazendo um convite, muita gente acredita que precisa preencher cada espaço vazio do convite. Na verdade, os espaços em branco, tá, ele está ali para te ajudar a criar equilíbrio. Tá? Ele vai melhorar a leitura, valoriza os elementos principais, né, eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre os principais elementos de um convite, né, vocês der uma acessada aí no canal, você vai achar, né, tá lá 6 elementos básicos que não podem faltar num convite, né, tá lá no canal. Um convite organizado, né, ele costuma parecer mais profissional justamente porque oferece respiro, né, para os olhos, né, de quem está visualizando, diferente daquele convite pesado, cheio de elemento, né, que acaba perdendo um pouquinho a essência da coisa, né. Você passa a não se preocupar mais com o que é interessante no convite, né, que é o nome do aniversariante, a imagem, data, local, horário, né, e a pessoa fica presa, né, aquele monte de elemento, fica um convite hiper poluído e não fica legal. Né. Por fim, né, a gente tem a integração da marca e da identidade visual. Tá? Um outro tópico para a gente abordar aqui nesse vídeo. Esse tópico é especialmente importante para quem trabalha profissionalmente com convite. Não sei qual a sua ideia, não sei qual o seu objetivo. Você aprender a criar convites para uso seu mesmo, para uso pessoal, para você fazer os seus convites para os seus eventos da família, ou se você tem ideia de gerar dinheiro, ter uma renda extra fazendo esse tipo de arte, né? Então, eu não sei exatamente qual o seu objetivo. Ter um estilo próprio, uma paleta de cores consistente e elementos que identifiquem seu trabalho, isso é importante, vai ajudar a criar reconhecimento no mercado, quando você começar a trabalhar. Da mesma forma, quando o convite é desenvolvido para uma empresa ou um evento corporativo, é importante que ele siga a identidade visual da marca, utilizando cores, fontes, elementos que transmitem profissionalismo e coerência. Né? Então, você vai fazer uma arte para um evento corporativo, é ideal que você conheça os detalhes daquela empresa, a paleta de cores, né, daquela marca, o logotipo, esse monte de coisas, de elementos aí, é importante que você saiba. Tá? No final das contas, criar um convite bonito não significa apenas escolher uma imagem bonita. O verdadeiro diferencial está em saber combinar as ilustrações, né, os fundos, as fotos, como eu falei, né, elementos gráficos, que a gente falou também, esses espaços em brancos, né, e identidade visual de forma harmoniosa. Então é isso aí, são esses detalhes que fazem um convite, né, parecer amador ou profissional. Você vai bater o olho, né, se ele tiver a incidência dessa série de coisas que eu falei aqui, né, a pessoa vai definir, né, vai julgar o seu trabalho, se é um trabalho profissional ou se é um trabalho amador, certo? Bom, como eu falei com vocês, seria um vídeo curto, um vídeo rápido, né? Deu algumas pinceladas sobre esses recursos visuais, né? Como usar e como não usar. Por vezes, menos é mais, né? Menos elementos usados, por vezes é mais adequado para a sua arte, fica uma arte mais profissional, né? Então, como eu falei, é um vídeo rápido, curto, só para a gente fazer um bate-bola breve sobre recursos visuais de convite. E eu entendo o seguinte, tá? Se esse conteúdo, tá, ele te ajudou a entender melhor, né, o uso desses recursos que a gente usa em convite, considere aí deixar um like aí pra gente, para fortalecer o trabalho do canal, né? Considere também se inscrever e ativar as notificações, né? Eu estou postando vídeo todas as sextas-feiras, né? E você ativando as notificações, você fica por dentro quando sair qualquer novidade aí, quando sair vídeo novo às sextas-feiras, tá? Então, como eu falei, toda semana tem um conteúdo novo, né? Para você que deseja aprender a criar convite bacana, profissional,
né? Você que está buscando encontrar inspiração para tornar os seus eventos ainda mais especiais. Aí, antes de ir embora, me conta aí nos comentários qual desses recursos visuais você acredita que mais impacta a aparência de um convite digital. Comenta aí embaixo aí, tá? Não custa nada, é de graça e ajuda o nosso trabalho aqui. Então é isso, até o próximo vídeo e um forte abraço a todos.